Oi, tudo bem? Eu sou Beth Dantas, sou treinadora de pessoas e hoje eu quero conversar um pouco com você sobre um trecho do livro de Napoleão Hill. E essa parte do livro fala sobre o cérebro e ele diz: cada cérebro é, ao mesmo tempo, uma estação transmissora e receptora. E como eu venho estudando essa questão do poder da mente, né, da questão do pensamento, da cocriação, e tudo isso junto faz muito sentido quando a gente chega num conhecimento como esse. Então eu vou ler aqui um pedaço desse conhecimento que está aqui nesse livro do Napoleão, para que você consiga, talvez, ter essa percepção que eu estou tendo. Ele fala o seguinte: temos provado inúmeras vezes, para nossa própria satisfação, pelo menos, que todo o cérebro humano é, ao mesmo tempo, uma estação transmissora e receptora para as vibrações da frequência do pensamento. Se essa teoria se tornar uma realidade e se for possível estabelecer métodos adequados de controle, imagine-se a importância que isso terá para o trabalho de reunir, classificar e organizar conhecimentos. A simples ideia de tal possibilidade faz vacilar o nosso espírito. Thomas Paine foi um dos maiores espíritos do período revolucionário americano. A ele, talvez, mais que a qualquer outro, devemos o início e o resultado feliz da Revolução, pois foi o seu espírito elevado que ajudou tanto a redigir a Declaração da Independência, como a convencer os signatários do documento a traduzi-lo em termos de realidade. Falando sobre a origem desse depósito de conhecimentos, Paine assim o descreveu. Vem o texto que Paine descreveu. Quem quer que tenha feito observações sobre o estado do progresso do espírito humano, estudando o seu próprio espírito, não pode deixar de ter notado que existem duas classes distintas de pensamentos. Os que produzimos em nós mesmos, por meio da reflexão e do ato de pensar, e os que se esgueiram no nosso cérebro, por conta própria. Adotei sempre a regra de tratar com civilidade esses visitantes voluntários, tendo o cuidado de examiná-los, tanto quanto possível, para ver se mereciam ser cultivados. E é com esses pensamentos que tenho adquirido quase todo o conhecimento que possuo. Quanto à instrução adquirida por todos os que frequentam escolas, serve apenas para um pequeno capital, para colocar o indivíduo em condições de aprender por si mesmos daí em diante. Afinal de contas, toda pessoa que tem instrução é sempre o seu próprio professor. Isso pela simples razão de que os princípios não podem ser aprendidos de cor. O seu lugar de residência no espírito é a compreensão. Eles nunca são tão duradouros como quando começam por concepção. Veja, nesse pequeno trecho aqui, a gente começa a entender realmente a realidade. Nós entramos na escola para quê? Para aprender como ler, escrever, tudo mais. Depois nós vamos para uma faculdade para quê? Para aprender alguma coisa relacionada àquela área que nós nos determinamos seguir. Portanto, se nós sairmos e permanecermos apenas com esse conhecimento, o que vai acontecer conosco? Nós vamos ficar ultrapassados. E eu acredito que realmente a escola, assim como a faculdade, todas as outras instituições, são apenas as portas para nos direcionar. Sabemos que quando entramos na universidade, nos é indicado caminhos. A gente aprende que seguindo tal caminho de descoberta, de estudo, de pesquisa, nós vamos crescer. Então, a gente precisa entender tudo isso. E olha que esse conhecimento aqui é magnífico.
E aí, Napoleão continua aqui. Nas palavras de Paine, que acabamos de transcrever, o grande patriota e filósofo americano referiu-se a uma experiência que, num momento ou noutro, é a experiência de todos nós. Existirá alguém tão feliz a ponto de não ter tido evidências positivas de que o pensamento, até mesmo ideias complexas, surgem no cérebro vindo de fontes externas? Ou seja, nós aprendemos estudando, sim, mas ao mesmo tempo o nosso pensamento ele é como se fosse uma conexão com alguma fonte de mais sabedoria. E ele pergunta aqui, né, se a gente tem se a gente tem essa dúvida ou se a gente começa a entender de que o pensamento, né, surge de fontes externas. E ele faz essa pergunta. Que meio de condução existiria para tais visitantes a não ser o éter, que preenche o espaço sem limites do universo? É ele o meio de condução para todas as formas de vibração que conhecemos, tais como o som, a luz e o calor. Por que motivo não seria também o meio de transmitir a vibração do pensamento? Ou seja, o campo universal, né? O éter, ou o vácuo quântico, como a gente chama hoje. É lógico que é nele que existe tudo isso, a vibração, e os pensamentos, uma vez emanados, são emitidos. E outros cérebros, outras pessoas, outros espíritos, como ele fala, ou outras pessoas, né, com certeza vão captar. Portanto, aquilo que nós jogamos para fora, em forma de pensamento, é uma energia e vai para o vácuo. E vai para o emaranhamento quântico, né? Então, cada espírito ou cérebro está diretamente ligado a outros espíritos por meio do éter. Ou seja, não existe essa historinha de eu desejar o bem ou o mal a alguém e não chegar a essa pessoa. E é por isso que a gente consegue entender que quando nós nos reunimos em egrégora de pensamentos positivos, de emanação de energia, de conexão em prol de alguma coisa, aquilo acaba acontecendo. Então veja como é importante nós entendermos isso para poder juntar uma grande maioria de pessoas para vibrar positivamente, para doar energia positiva de amor, de paz, né? Cada pensamento emitido por um cérebro é imediatamente apanhado e interpretado por todos os outros que estão em contato com o cérebro transmissor. E isso quer dizer o quê? É que quando eu emito um pensamento, esse pensamento é uma energia, vai para o vácuo quântico. Ele não vai atingir todas as pessoas em geral, mas vai atingir todas as pessoas que estão em vibração igual à minha, igual ao meu pensamento. Então, portanto, se eu começo a jogar uma energia de fracasso, de perda, de raiva, de ódio, e aquelas pessoas que estão nesse mesmo pensamento, nessa mesma vibração, logo vão se conectar. É como a rádio. Você joga uma rádio aí, uma 104, e liga ela, você está conectado no seu rádio, naquela estação. Mas se você mudar a frequência, você vai para 98, você não escuta mais a 104. E assim é a realidade da vida. E é por isso que nós precisamos tomar muito cuidado. Porque quando a gente começa a sentir medo, pensamentos de medo, vai emanar emoções de medo, que vai para o vácuo quântico, que vai se conectar a outras pessoas que também estão com medo, e assim você vai gerando um monte de doenças. Quando as pessoas começam a falar em um tipo de vírus e aquilo começa a criar medo nas pessoas e pânico, aquilo vai aumentando a força do vírus. Por quê? Porque está muita gente vibrando naquela energia. E é quando a gente fala isso, as pessoas entendem de outra forma, acham que nós somos, sei lá, abobado e fala assim, não tem nada a ver, a realidade, tem que olhar a realidade. Que realidade? Me diz, que realidade? Se nós podemos, então, nesse mesmo momento que está vindo esse medo, cancelar ele e pensar numa coisa positiva. Dá para fazer isso? Claro que dá.
pensa em uma música, canta uma música, olha um livro bom, vê uma planta, faz um desenho, conversa com o gato, com o cachorro que você tem, brinca com a criança, vá namorar, enfim, não tem coisas melhores para fazer? É lógico que tem, mas o problema é que a consciência da humanidade é que não está desperta. E aí a gente entra na onda. E me diz, quem é que repete 24 horas por dia as coisas negativas? Os canais de televisão, os canais de rádio e tudo mais. Por quê? Porque eles são conduzidos a manobrar a massa. Quanto mais gente pensando naquilo, mais pessoas estão desconectadas do conhecimento, mais pessoas estão ficando incapacitadas de fazer valer a sua estadia nesse planeta, se tornando vítima do sistema. E é isso que nós precisamos entender. Veja, Napoleão falou isso há não sei quantos anos lá atrás. E a gente está vendo isso às claras hoje. Então ele fala o seguinte, temos tanta certeza disso, como estamos certos de que a fórmula da química H2O produz a água. Olha que clareza. Então ele não falou que ele acha, ele está falando, tenho certeza absoluta. Foram muitos estudos para chegar até aqui. Então a possibilidade de que o éter ou o vácuo quântico se torne o condutor dos pensamentos de cérebro a cérebro, não é ainda a mais assombrosa das suas realizações. Acreditamos que toda vibração de pensamento, vibração, porque o pensamento vibra, é energia, emitida por qualquer cérebro e apanhada pelo éter, é mantida em movimento, em ondas, cuja extensão corresponde à extensão da energia empregada na sua transmissão, que essas vibrações permanecem em movimento contínuo, que são uma das fontes das quais os pensamentos podem despontar no cérebro que emanam, caso o outro cérebro esteja em contato constante e direto através do éter com o cérebro que transmitiu a vibração do pensamento. Então, é o que eu acabei de falar. O cérebro joga, ou seja, aquela pessoa joga aquele pensamento e esse cérebro que está vibrando na mesma frequência vai se conectar a essa informação. Então, isso é muito sério e a gente precisa entender, porque se nós continuarmos fingindo de que não existe nada disso, nós vamos cada vez mais nos entregando a doenças, a problemas, a dificuldades e faltas. Desse modo, veremos se essa teoria for um fato, que espaço sem limites do universo é e continuará a ser uma biblioteca mental, na qual podem ser encontrados todos os pensamentos transmitidos pela humanidade. Lançamos aqui os alicerces para uma das mais importantes hipóteses enumeradas na lição sobre a confiança em si mesmo. Veja isso como é incrível. Fato que o estudante deve ter em mente quando se aproximar dessa lição. Ou seja, eu tenho que ter confiança em mim mesma. Eu tenho que saber o que eu penso, o que eu quero, o que eu desejo. Eu tenho que ter firmeza nos meus propósitos, na minha forma de buscar conhecimento, porque é aquela questão de que eu tenho o poder de mudar e cocriar a minha vida, a minha realidade. Mas enquanto eu não tenho todo esse conhecimento, todas essas informações, eu fico na posição de miserável, de mendigo, esperando que alguém venha fazer por mim. Até mesmo a oração, as pessoas ficam pedindo que o outro faça para ele. Olha que coisa complicada, não é mesmo? É uma lição sobre o conhecimento organizado. A maioria do conhecimento útil de que a raça humana se tornou herdeira foi cuidadosamente preservada e sinceramente anotada na Bíblia da Natureza. Voltando às páginas dessa Bíblia inalterável, o homem
ler a história da terrível luta que permitiu o crescimento da civilização da nossa época. As páginas dessa Bíblia são formadas de elementos físicos que constituem a Terra e os outros planetas, e do éter que preenche todos os espaços. Voltando às pinturas rupestres ocultas na superfície da Terra, o homem encontrou ossos, esqueletos, pegadas e outros sinais indiscutíveis da história da vida animal que a natureza ali semeou, para esclarecê-lo e guiá-lo em períodos de tempo de incrível duração. As grandes páginas de pedra da Bíblia da natureza encontradas na Terra e as páginas sem fim da Bíblia construída pelo éter, que registrou todo o pensamento humano no passado, constituem uma fonte autêntica de comunicação entre o Criador e o homem. Essa Bíblia foi iniciada antes de o homem atingir a fase de pensamento, ou mesmo antes de ter ele alcançado o grau de desenvolvimento da ameba, que é um animal unicelular. Não há poder humano capaz de alterar essa Bíblia. Além disso, ela conta sua história, não em línguas antigas e mortas ou em hieróglifos de raças semi-selvagens, mas numa linguagem universal que pode ser lida por todos. A Bíblia da natureza, de onde tiramos todos esses conhecimentos que vale a pena possuir, não pode ser alterada por nenhum homem. A descoberta mais extraordinária feita pelo homem foi a do princípio do rádio, que opera com o auxílio do éter, essa parte importante da Bíblia da natureza. Imaginemos o éter recolhendo a vibração ordinária do som e transformando-a de audiofrequência em radiofrequência e conduzindo-a para uma estação receptora sintonizada e fazendo-a voltar à sua primeira forma de audiofrequência. Tudo isso em segundos apenas. Não é de surpreender que tal força possa colher a vibração do pensamento e conservar essa vibração em movimento contínuo? O fato já estabelecido e muito conhecido da transmissão instantânea do som através do éter, por meio de modernos aparelhos de rádio, faz pensar do possível para o provável, a teoria da transmissão do pensamento de um cérebro para outro. E aí, veja isso na época do Napoleão, onde ele falava sobre os rádios. E hoje, que nós estamos vivendo na época da tecnologia, hein? Imagina, hoje, nós fazemos uma chamada de vídeo com uma pessoa que está, vamos dizer, aqui do Brasil para uma pessoa que está na África, e você consegue ver essa pessoa e falar com ela em tempo real. Através de que mesmo? Se não das ondas eletromagnéticas, né, das ondas magnéticas, se não da física quântica, do vácuo quântico. E se o aparelho faz isso, utilizando esse sistema, por que nós não entendemos que nós, através dos nossos pensamentos, podemos fazer a mesma coisa? Eu não sei se você já teve essa experiência, mas quando a gente começa a sintonizar com alguém que a gente gosta muito, e a gente começa a testar, essa conexão de pensamento começa a fluir. Por exemplo, eu e meu esposo, a gente tem muito disso. Costuma eu pensar algo, pensar fortemente, como se eu estivesse emanando para ele. E daqui a pouco ele chega com a resposta, ou seja, com aquilo que eu estava falando. E ele vem trazendo a mesma informação. Por que será que aconteceu isso? Né? Será que realmente eu pensei, joguei o pensamento e a onda chegou até ele? Por quê? Porque nós vibramos muito alinhados. Nós temos assim, eu tenho às vezes certeza de que eu penso isso e que ele vai pensar também. E se a gente começar a testar isso? E se nós começarmos a testar cada vez mais a positividade do nosso cérebro para atingir coisas boas? Porque se a gente usa o nosso cérebro dia após dia para co-criar coisas negativas, porque se você vê uma pessoa com um problema de saúde e você começa a pensar naquilo, você logo vai ficar doente também.
E é assim que as coisas se proliferam, né? As coisas de doença e coisas ruins. Por quê? Porque as pessoas focam, elas pensam, vibram. E que tal vibrar, pensar e desejar coisas boas? Ao invés de você ficar aí vendo notícias ruins, procure ver notícias boas. Ao invés de você ficar vendo imagens de sofrimento, de coisas terríveis, procure ver imagens positivas. Procure ver a casa mais linda dos seus sonhos. Procure visualizar um parque, um jardim, uma praia, os animais, coisas deliciosas para ver se sua mente não começa a se conectar com isso. Não é que vai fazer uma mágica assim, você vai conseguir isso, mas vai aparecer uma oportunidade que você nem imaginava e ela chega para você e você constrói o caminho de chegar naquele lugar lindo, maravilhoso. Assim como você também pode construir aquele caminho de ir parar numa maca do hospital. Você está entendendo isso agora? É sério, é muito sério. E eu tenho o maior prazer de poder compartilhar isso com vocês. Inclusive, aqui embaixo eu vou deixar na descrição desse vídeo um link que leva para um e-book que eu escrevi para você, como equilibrar a sua vida, para você pegar essas dicas e começar a se sentir melhor a cada dia, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você achou interessante, deixa aí um comentário, deixa um joinha, compartilha com quem você gosta. Se tem mais dúvidas, faça pergunta aqui embaixo. Vamos ajudar o mundo a melhorar a sua forma de viver, né? Diminuindo sofrimentos e torturas, porque nós temos o poder está em nossos pensamentos. Gratidão e até a próxima.